Hoje a gente vai começar um editorial um pouco diferente, porque embora esteja ligado à política, a gente vai falar de rock and roll, de música. E vamos falar também de uma coisa que nunca aconteceu aqui. Eu concordei com o Flávio Dino. Só que não durou muito. O Flávio Dino mudou de opinião assim que eu concordei com ele. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Antes de mais nada, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui. A gente vai começar falando dessa foto polêmica aqui. Para quem não conhece, esse também conhecido como Roger Água ou Roger Waters. Para quem não conhece rock, não gosta muito, deve ter, talvez não ouviu falar ainda do Pink Floyd, uma banda que fez muita fama no rock internacional. E eu confesso a vocês que eu sou um fã de rock. Para mim, tem muitos bons aí. E um que eu gosto é internacional, mas é brasileiro. Estou falando do Angra, então tem muitas bandas boas. Mas essa do Roger Waters aqui deu uma coisa bem interessante e eu vou explicar para você. Tem a ver com política. Essa foto aqui foi de um show do Roger Waters durante uma turnê que aconteceu na Alemanha. Nessa turnê, não sei se você percebeu, mas os trajes dele, inclusive os símbolos, embora não sejam, simulam um símbolo nazista. E aí a comunidade alemã ficou revoltada porque se confunde se é um protesto ou se ele está exaltando o nazismo na terra alemã. E aqui no Brasil, no final do ano, salvo engano, outubro, ele vem no Brasil. Eu não estou muito por dentro porque eu não sou muito fã do posicionamento político dele e da única música que eu gostei do The Pink Floyd, algumas, tem umas boas, The Brick the Wall, assim, mas é um cara bem esquerdista, bem fora da caixinha. É o cara que grita fora Bolsonaro, sem ter nada a ver aqui com o país, se acha revolucionário, se acha comunista, mas ganha milhões e milhões e milhões de reais com a sua música, com vídeos vendidos pelo capitalismo. Então, assim, eu acho que é meio fora da caixinha. Então, por isso que eu não me importo muito. Mas vamos lá, voltando aqui para o Brasil. Ele vem no Brasil. E aí, qual foi a primeira reação? Se ele vir no Brasil, apesar de ser esquerdista, ele pode tentar repetir o show dele e vir com uma roupa de nazista. E aí, ficaria por isso mesmo? Aí é que entra o Flávio Dino. Pela primeira vez eu concordei com o Flávio Dino. O Flávio Dino disse o seguinte: Roger Waters será preso se usar roupa nazista no Brasil. O ex-integrante do Pink Floyd será acompanhado por agentes da Polícia Federal durante shows no Brasil em outubro e novembro. Então ele fez essa declaração de que ele vai ser acompanhado por integrantes e agentes da Polícia Federal. Pois é, ao que parece, o ministro Fux ligou para o Flávio Dino e falou: olha, tem a comunidade judaica aqui no Brasil entrou com um pedido, inclusive foi encaminhado para o Ministério da Justiça, para que Roger Waters seja proibido de estar no Brasil. E o Flávio Dino tomou a medida imediata de falar isso, e eu concordei com ele. Só que aí o Flávio Dino voltou atrás. Ele falou o seguinte: Dino nega a prisão e censura prévia a Roger Waters. Ministro da Justiça ressaltou que a legislação brasileira prevê prisão em caso de apologia ao nazismo e diz que cada caso deve ser analisado. Então, na prática, é o seguinte: pegou muito mal o Flávio Dino falar que a Polícia Federal vai acompanhar ele, e também pegou muito mal ele falar que ia estar acompanhando e fiscalizando e que ele seria preso aqui no Brasil. O que eu acho é que Flávio Dino não manja muito de rock and roll e nem sabia que esse cara era de esquerda, né? Por isso que ele falou isso. Depois que descobriu que era de esquerda, voltou atrás. Mas a grande questão é a seguinte: realmente a apologia ao nazismo é crime no Brasil e tem que ser punido como tal. E o brasileiro, ele tem que largar daquela síndrome de vira-lata dele, de ficar idolatrando o artista estrangeiro que pisa aqui e acha que pode fazer o que quer no Brasil. O Brasil tem que ter ordem no galinheiro. O problema é que o galinheiro aqui não consegue nem se sustentar sozinho, né? Tá tudo uma desordem, quem dirá quando vem show de volta. Mas eu achei interessante argumentar sobre isso aqui, porque tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com
o momento que nós vivemos, fala de censura, fala do esquerdismo, fala da hipocrisia comunista desses caras que se acham comunistas aí, mas que vivem ganhando milhões e bilhões de dólares do capital, ou seja, tudo uma bela hipocrisia. Mas já que a gente já tem nesse assunto aqui, já que eu já estou tomando o seu tempo num domingo, você já desprendeu um pouquinho do seu tempo para ficar aqui comigo, batendo um papo, vamos para outro assunto aqui que também tem a ver com isso. Essa matéria aqui, pessoal, é de 2006. Nicarágua. Bancos e empresas privadas apoiam o governo de Ortega. Eu quero só fazer um parêntese para vocês entenderem. Nicarágua. Os bancos e as empresas privadas da Nicarágua manifestaram nessa sexta-feira, isso em 2006 ainda, a disposição em investir e ajudar o presidente eleito, Daniel Ortega, a fazer o país avançar dentro de um entendimento mútuo de respeito à propriedade privada e ao livre mercado. Pois é. Aqui é o grande ponto. O Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, ele é muito amigo de Lula. Lula, só você dar uma pesquisada no Google, você vai ver. Lula tem um trecho da fala dele em que ele fala que encara o Daniel Ortega como um grande irmão mais velho que dá boas dicas e orientações para ele. E o que eu quero mostrar para vocês é que o governo ditador, comunista, o governo que suga tudo que é produtivo numa sociedade, que põe o povo numa situação de miséria, ele não chega com a verdade. Ele chega com a mentira. Você vê que ele engana gente graúda, enganou os bancos que acreditaram no Daniel Ortega. Porque na prática, 2006 foi aquilo, 2023 está aqui. Ditador apoiador de Lula confisca propriedades de opositores. Daniel Ortega, da Nicarágua, tomou posse de mais de 200 bens de exilados, vem exilando pessoas, inclusive da Igreja Católica, já foi expropriado bens na ditadura da Nicarágua. Eu quero deixar claro para vocês que nunca um ditador vai dizer: eu venho para ser um ditador. Geralmente a bandeira que ele usa é a democracia. Geralmente a bandeira que ele usa é que vai governar para os mais pobres. Geralmente a bandeira que os ditadores usam é que vai governar para o povo, que vai ser um bom governante, que vai fazer a economia crescer, vai dar tudo certo, que ele está de olho nas pessoas mais pobres e vai ajudar. Às vezes, depois que ele entra, aí ele já começa a mostrar os seus aliados. Em alguns casos, até eles têm a ajuda do judiciário. Durante a campanha eleitoral, igual no caso do Daniel Ortega, tem até a ajuda do judiciário para mentir que eles não têm certas alianças. Quando você publica alguma coisa, eles falam: não tem aliança com ditadores de Venezuela ou de outros países, não. É mentira. Aí depois que ele assume, a primeira coisa que ele faz é trazer esses ditadores para colocar eles como honras de estados, aqui como chefes de estado com honras aqui no nosso Brasil. Depois, eles querem implantar censura. E eles mentem para você. Não é censura, não. Não é nada de censura. Isso aqui é só para regulamentar as coisas. Depois, começa a crescer. Aí eles começam a matar pessoas, prender pessoas. Fala: não, isso aqui é para garantir a democracia. É assim que as ditaduras nascem. Tem uma série da Netflix e tem um livro, Como Nascem as Ditaduras. Fique à vontade caso você queira ver. E é assim que o Brasil vem seguindo. Matéria do Metrópolis fala mais ou menos isso, tá? Por isso que eu separei. Matéria do Mário Sabino, de ontem, tá? Foi publicada ontem, de hoje, no sábado, tá? Vamos acreditar que eles dizem sobre corrupção e democracia. E aqui o Mário Sabino brilhantemente juntou aqui as figuras de Maduro e Lula, personificando em um indivíduo só porque pensam iguais. E ele diz que tudo é uma questão de narrativa. Lá atrás nós tínhamos um homem preso. Hoje, vou ler para você que é melhor. Quase uma década depois, vamos todos acreditar que Lula é inocente e foi vítima desse tipo de narrativa de Mário Vargas
Lhosa, que é um escritor que ele citou aqui, que trata de como os ditadores mudam as narrativas. Assim como é o venezuelano Nicolás Maduro. É vítima da narrativa da ONU, dos Estados Unidos, da União Europeia, dos opositores do chavismo e dos 7 milhões de cidadãos que fugiram da Venezuela, segundo a qual ele é um ditador. Vamos todos acreditar que os procuradores e os juízes da Lava Jato é que são os criminosos. O recado está dado por um grande jornalista, que é o Mário Sabino. Aí, meu amigo, só não enxerga se não quiser. Eu trouxe um exemplo de 2006 dos bancos apoiando o Daniel Ortega. Agora, você vai ser responsável por continuar apoiando isso aí que está acontecendo e está de errado. E vamos dar continuidade à nossa matéria aqui, tá? Vou tentar não me estender. Folha do Estado. A Petrobras cria um mundo de fantasia que acabará em desastre, diz editorial do Estadão. E aqui ele cita que a Petrobras vai voltar a financiar portos na Venezuela. Olha só. O presidente da estatal, Jean Paul Prats, indicou que a companhia vai apostar em projetos em países como Bolívia, Venezuela, Guiana. Tudo isso é um grande plano de poder, porque nós vamos ter que voltar no tempo de novo. Vou trazer para vocês, inclusive, uma matéria que foi publicada há um tempo atrás que diz o seguinte, do Estadão. Petrobras perdeu 370 milhões na Venezuela em 2006. Por quê? Porque eles mudaram as regras dos contratos na Venezuela, onde a Petrobras tinha 100% das ações de campos exploratórios. Passou a ter 40%, ou seja, roubaram 60% dos campos exploratórios do Brasil que tinham um contrato. Essa alteração representou uma perda de receita de 370 milhões de reais. Então, quando você pegar um editorial, que eu até coloquei aqui para vocês verem, dizendo, Bolsonaro baixou os impostos, e esses impostos davam 80 hospitais. Não acredita nesse tipo de imbecilidade, não? Porque os caras jogam o dinheiro nosso na Venezuela. E falar isso durante as eleições era ser taxado como mentiroso, você respondia por fake news. E aí, os idiotas que ficavam tripudiando em cima disso, é mentiroso, você tá fazendo fake news, fascista. Hoje ficam com a cara de tacho porque viam que era verdade. Vamos ver mais uma matéria do Gazeta do Povo aqui da época. Calote, corrupção e fracasso. A obra que é símbolo da relação entre PT e Venezuela. O acordo para a construção da refinaria de petróleo Abreu e Lima em Pernambuco, firmado entre Lula e Hugo Chávez, gerou obra cara, com denúncias de corrupção, atraso na execução da obra e ineficiência. E aí vem uma matéria da Veja aqui para vocês. Petrobras abriu mão de cobrar a dívida da Venezuela. Coisa pouca. O acordo, segundo fonte da estatal, feito entre os ex-presidentes Lula e Hugo Chávez, deixou o Brasil com a missão de garantir sozinho investimento de quase 20 bilhões de dólares. Matéria de 2014 ainda. 20 bilhões de dólares nas costas do povo brasileiro. Não cumpriram o contrato. E agora, os nossos santos salvadores da economia querem investir de novo na Venezuela. E aí, vem essa turma que acha que é inteligente, intelectuais da esquerda. A turma do caviar. A turma socialista que usa iPhone. Enquanto nós, capitalistas, compramos celular Xing Ling, tá? Xiaomi. E é bom. E tá tudo bem, porque eu quero é juntar mais e correr atrás de mais, porque eu sou capitalista. Aí vem a turma dos socialistas de iPhone e dizem, pessoal, nós temos que ajudar os mais pobres. Nós temos que ajudar quem é mais pobre. Enquanto isso, o povo brasileiro tem a memória curta. E a minha função,
O meu papel aqui nesse editorial é te lembrar, é fazer você lembrar esse tipo de editorial aqui de 2014. Parece que o tempo passou, quase 10 anos se passaram e muita gente esqueceu. O tipo de editorial que a gente faz é esse. O tipo de trabalho que o Mário Sabino faz é esse. Quase uma década depois, vamos todos acreditar que Lula é inocente. É esse o trabalho que a gente precisa fazer, refrescar a memória curta que o brasileiro tem. Nós iremos à venezuelização, nós nos tornaremos Cuba, Nicarágua ou algo pior, se não abrirmos os olhos e se a imprensa e as redes sociais forem caladas. Aí, meu amigo, o dia que você perceber que a imprensa foi calada e as redes sociais foram caladas, saia do Brasil. É porque já não tem jeito mais. A coisa tá perdida. Obrigado por ter ficado até o final. Desculpa aí, talvez estragar o seu final de sábado aqui com um editorial tão pesado quanto esse, mas é a realidade. Eu não tô aqui para mentir. Tão duro quanto você ouvir é para mim falar, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.